Fala galera, tudo bom? Bom, hoje eu vou continuar agora a nossa segunda aula falando sobre usufruto, que a gente já fez a primeira aula, e para ficar pequeno, para ficar no formato do trilhante, a gente dividiu em duas aulas, então agora eu vou começar a segunda parte de usufruto, e dizendo que os frutos podem ser divididos entre frutos civis e frutos naturais. O fruto natural, como o nome já diz, é aquele fruto, esse que você pensou. Você, o usufrutuário de uma fazenda, por exemplo, usufrui do pasto, que são os frutos naturais que esse pasto vai dar. Ele pode vender depois, por exemplo, esses frutos. Ele tem direito a esses frutos também naturais pendentes no início do usufruto e sem reembolso no proprietário. Ou seja, se existem frutos pendentes quando ele vai entrar no imóvel, ele tem direito a esses frutos pendentes, ou seja, os frutos que ainda não foram retirados, e não tem direito ao reembolso, no proprietário não tem direito ao reembolso. Mas, para se tornar uma situação mais justa, no proprietário tem direito aos frutos naturais pendentes no fim do usufruto. Então, quando o usufruto vai terminar, o usufrutuário, antes de sair do imóvel, tem que ressarcir esses frutos pendentes para o proprietário, sem compensar as despesas do usufrutuário com essa produção. No proprietário, então, assim como o usufrutuário tinha direito dos pendentes no início, no proprietário vai ter os pendentes no fim. Os frutos civis, por sua vez, são aqueles frutos, por exemplo, o aluguel de um imóvel é um fruto civil, e esses frutos, os frutos vencidos na data do início do usufruto, são do proprietário, e os frutos vencidos na data em que cessa o usufruto, em que o usufruto vai terminar, são do usufrutuário. Tá vendo essa inversão dos frutos civil com o natural? O natural no final de propriedade no proprietário, no final do usufruto, e aqui nos frutos civis, na data que cessa o usufruto, esses frutos pendentes são do usufrutuário, ressalvados os direitos de terceiros. Agora, as obrigações do usufrutuário, aqui eu elenquei duas, que é fazer o inventário esses bens, no inventário, esses bens são arrolados com a descrição do seu estado, do estado em que estavam, de seu valor, e dar caução, prestar garantia do cumprimento das suas obrigações. Agora, uma exceção, o doador que se reserva o usufruto da coisa doada. Não faria sentido, né? Então, isso aqui é uma exceção em que não precisa fazer inventário e caução, é quando o doador ele reserva o usufruto para si da coisa que ele doa. Agora, o proprietário pode isentar, sim, o usufrutuário de ambas ou de uma só dessas obrigações. A doutrina também diz que o juiz pode conceder a isenção caso seja pedido do usufrutuário. Caso o usufrutuário peça, essa isenção pode ser concedida judicialmente. Agora eu trouxe aqui uma controvérsia doutrinária, que é o caso em que o imóvel pertence a mais de uma pessoa. Então, por exemplo, existem vários proprietários e eles passam o usufruto dessa coisa para outra pessoa, mas a propriedade fica com eles. Como é que funciona essas obrigações de usufrutuário, caução e inventário? O que vocês acham? Bom, se você usar o bom senso, se você pensar, a maioria não pode forçar a minoria a dispensar caução. Então, se tem 10 proprietários e 5 querem dispensar e 5 não, eles não podem dispensar da parte inteira. Mas o que pode acontecer é o seguinte: nada impede de um desses condôminos, de um desses coproprietários, concederem dispensa da sua parte, ou seja, da parte que toca a sua propriedade. E se não houver o cumprimento dessas obrigações, é importante, se o usufrutuário não prestar essas garantias, ele não pode entrar no usufruto? Pode, só que é o seguinte, lhe é retirado o direito de administração dos bens. Esses bens serão administrados pelo proprietário porque ele não prestou a caução e nem o inventário, entregando os frutos ao usufrutuário depois, ou seja, o proprietário ele administra e entrega os frutos ao proprietário, subtraídas das despesas da sua administração. No registro de imóveis, o usufruto ele vai ser constituído por negócio jurídico ou de maneira legal. Ou seja, como eu já disse lá na aula anterior, existe o usufruto através do negócio jurídico ou legal. Esse contrato de usufruto ele pode ser gratuito ou oneroso e o direito seu vai depender do registro, ou seja, a constituição do usufruto vai depender do registro na matrícula, registro de imóveis. E tem aqui, por exemplo, eu trouxe aqui como um dos tipos de usufruto, o usufruto do legatário, que é causa-mortes,
esse registro, por sua vez, vai ser declaratório e não constitutivo. A extinção do usufruto, ele vai se extinguir através de cancelamento no registro de imóveis, é uma verbação simples, que é feita na matrícula dizendo que o usufruto foi extinguido. Quando exigir maiores indagações, uma controvérsia, ele vai haver necessidade da intervenção judicial, e se o oficial não se julgar convencido da suficiência de prova da extinção do usufruto, ele pode suscitar dúvida. Aula essa também que já foi dada aqui, clica lá para você ver aqui na playlist a suscitação de dúvida. E eu trouxe aqui uns exemplos de extinção do usufruto: renúncia ou morte, extinção da pessoa jurídica, cessação do motivo originário, ou seja, uma condição resolutiva que foi imposta no negócio jurídico, destruição da coisa, consolidação da propriedade, ou seja, o usufruto é passado no proprietário, de novo, então ele tem a propriedade plena novamente, inadimplência contratual do usufrutuário ou não uso e fruição da coisa. Bom, galera, essa foi a nossa aula de usufruto de hoje, a parte 2, espero que tenham gostado. Obrigado.